Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 15. Vamos ler 15, 16 e 17 e 18. Gênesis 2, 15 a 18, eu vou ler, peço a você que acompanhe. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, hoje nós vamos falar particularmente aos homens, mas isso não significa que mulheres estejam dispensadas. E isso porque nós cremos em algo chamado de complementaridade. O Deus que desenhou o homem e disse que não era bom que ele estivesse só, também desenhou a mulher e seus papéis estão definidos em reciprocidade. E isso significa que quando aprendemos as virtudes necessárias a um homem cristão, a um servo de Deus do sexo masculino, nós também estamos aprendendo por extensão e por implicação aquilo que Deus deseja em relação às mulheres. Esse assunto parece muito básico para alguns, mas note você que é o primeiro assunto de toda a Bíblia. E a Bíblia começa com Deus criando homem e mulher e concedendo um ao outro. E a Bíblia começa com uma história de casamento. E a Bíblia também se encerra com uma história de casamento. Mas o que é importante verificarmos é que o primeiro casamento de Adão com a sua esposa, inicialmente chamada de Varoa e depois de Eva, já tivemos até a chance de ver porque esse nome foi mudado, aquele casamento teve os seus tropeços. Foi marcado pelo pecado, pela corrupção. E nós estamos vivendo agora fora do jardim do Éden como consequência daquele tropeço e aguardando o dia que seremos resgatados pelo noivo, o segundo Adão, aquele que fez as coisas corretamente, ao contrário do primeiro Adão. E estamos aguardando que o noivo venha nos buscar para o maior de todos os casamentos, o casamento da igreja com o seu noivo. Você não cantou comigo hoje? Eis que estou aqui na terra, esperando o teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Nós estamos falando deste casamento. Você também leu na Escritura o apóstolo Paulo falando do marido e da mulher, mas ele dizia: esse mistério é muito grande, mas eu estou falando de Cristo e da igreja, dando-nos a ideia de que lá no jardim do Éden, quando Deus cria homem e mulher, define seus papéis e dedica um ao outro, Deus está falando também por extensão da maneira como Ele, na pessoa do seu Filho Jesus, deseja se relacionar conosco, o seu povo, a igreja. Mas essa instituição tão básica do casamento e esses conceitos tão básicos quanto o papel de um homem, o papel de uma mulher, têm sofrido inúmeros ataques. Os ataques anteriores estavam mais relacionados ao machismo, a ideia de se provar como um grande homem mediante a conquista de muitas mulheres diferentes, ou até mediante a opressão da mulher. E as reações que vieram não colocaram as coisas no prumo. Veio o feminismo para descartar a necessidade do homem ou para proclamar uma independência que Deus nunca planejou nem para o homem nem para a mulher. E as coisas foram colocadas em lugares que não correspondem ao desejo de Deus para o seu povo. E por fim temos visto a ideologia de gênero, dizendo que esses papéis são construções sociais e não construção de Deus, e que você pode escolher muito bem que tipo de papel você exercerá com a sua vida. Isso não é verdade.
Nós sabemos que o Criador criou homem e mulher, e os criou de maneira boa, e Ele viu que era tudo muito bom, e Ele deu papéis e tarefas e funções específicas para ambos. E nós estamos vivendo dias tão confusos em que está sendo necessário novamente falar com o povo de Deus a respeito desses papéis. Há indicadores que mostram o quanto essas coisas estão confusas. Meu pai, se estivesse vivo, estaria com quase 90 anos. Ele já se escandalizava antes de falecer em 2012, quando andando de ônibus via homens sentados e mulheres em pé no ônibus. Isso era inconcebível na sua juventude, porque homens seriam os primeiros a se levantar para dar lugar às mulheres. Naquela época em que ele viveu, era muito natural e claro que, no caso de uma catástrofe ou de um acidente, mulheres e crianças seriam resgatadas primeiro. Isso fazia parte de alguma coisa que se aprendia desde muito cedo. Quando se via uma mulher parada no canto da rua com um pneu furado, era natural que um homem parasse para ajudá-la e se oferecer para fazer esse tipo de serviço. Dia desses, estava chegando em casa e junto comigo, praticamente no mesmo momento, apareceu uma senhora. E eu não sabia dizer se aquela senhora estaria confortável em dividir o elevador por causa da pandemia do Covid. E eu disse para ela, damas primeiro. Coisa que aprendi com o papai, com a mamãe, com uma cultura de outra época. Aquela mulher olhou para mim como se eu fosse um ET. Ela falou, sério? Eu falei, sério. E ela falou, não, vem junto comigo, depois dessa gentileza, mas isso deveria ser natural entre nós. Você já reparou que, há tempos atrás, o cartão que o governo federal dava para que a família pudesse receber o benefício chamado Bolsa Família era entregue de propósito na mão da mulher? Porque se desconfia do marido da sua capacidade de liderar e da sua responsabilidade de usar aquilo em prol dos filhos. Bom, de certa forma até que podemos reconhecer que na prática os homens realmente estão longe do seu papel. E parte dessa confusão e dessa distância está muito relacionada ao ataque à instituição do casamento, ao ataque que se desferiu contra o papel de um homem, contra a masculinidade bíblica. E nós somos o povo que precisa restaurar isso, porque o que temos percebido é que, pela deturpação desses papéis, temos encontrado muita inaptidão social e muitas famílias disfuncionais. Já vi meme de Instagram onde um rapazinho pergunta assim, papai, o que significa ser homem? E o papai responde para o filho, significa assumir a responsabilidade, significa se apresentar para resolver as coisas, significa tomar decisões difíceis e se sacrificar. E aí o filho responde, então, quando crescer, quero ser homem igual a mamãe. Infelizmente, meus irmãos, é isso que temos visto. Isso faz com que os papéis se confundam, com que as expectativas se frustrem. Isso tem causado aumento no número de divórcios, isso tem causado um aumento no número de casos de homossexualismo, isso tem nos roubado a identidade, isso tem nos trazido grande dor e sofrimento emocional. E nós, como povo de Deus, precisamos mostrar a beleza daquilo que Deus planejou. Deus viu o homem e a mulher e viu que era muito bom. E nós, como o povo de Deus, precisamos pregar para a igreja e para o mundo, não só com a verdade da palavra de Deus, mas também com o nosso testemunho, o padrão maravilhoso que Deus tem. Nós devemos recomendar um padrão bíblico tanto em sua veracidade quanto em sua beleza. O ideal bíblico não é apenas correto, mas é bom, é bonito. Não é algo apenas válido, mas também é algo valioso. Não é apenas correto, mas é admirável. Nas palavras de um teólogo, não existe coisa mais sensacional do que um homem comum com a sua esposa comum e os seus filhos comuns. Que coisa linda é uma família nos moldes planejados por Deus. E o ataque do inimigo a essa instituição
tem passado pelo papel do homem, do cabeça do lar, do chefe, do líder. Note, isso não significa em hipótese alguma diminuição da mulher e de seu papel. Como poderíamos nós diminuir uma mulher ou um homem falando a respeito do papel que Deus lhes concedeu? O que de melhor podemos fazer por um homem é falar sobre o papel que é dele. E o que de melhor podemos fazer em benefício, em honra e em exaltação à beleza e glória de uma mulher é falar da beleza e da glória do papel que Deus lhes concedeu. E começaremos hoje com os homens. Damas primeiro nos privilégios, mas na hora de falar de deveres, homens primeiro. E é por isso que o tema do meu sermão é: escuta essa se for homem. Você é homem? É para você que eu vou falar hoje. Eu vou me basear em grande parte num livro de John Piper que fala sobre masculinidade e feminilidade. E a frase que resume este livro de John Piper é a seguinte: no cerne da masculinidade madura, no centro do conceito do que significa ser homem, corretamente à luz da Bíblia, há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Vou ler essa frase de novo. No cerne da masculinidade madura, há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Note, portanto, que isto que vamos tratar aqui não se refere apenas ao marido para com a mulher, mas se refere ao filho para com a sua mãe, se refere ao pai para com a sua filha, se refere ao pastor para com as irmãs da igreja, se refere aos presbíteros para com as irmãs da igreja, aos homens desta igreja para com as mulheres desta igreja. Significa que você é homem em todos os lugares e não só dentro de casa. Você é homem no ponto de ônibus, você é homem na faculdade, você é homem no emprego, você é homem dirigindo. E quando estiver em qualquer tipo de relação com mulheres ao seu redor, há evidências de masculinidade bíblica que devem ser exibidas ali, de modo apropriado, aos diferentes tipos de relacionamento. Foi por isso que nas leituras que fizemos no culto desta noite, nós procuramos destacar os papéis do Senhor Jesus como o marido, como o cordeiro, como o noivo, como o segundo Adão, e procuramos mostrar de que maneira Jesus se relaciona com a igreja, de que maneiras o marido perfeito se relaciona com a noiva imperfeita, que somos nós. E foi por isso também, explico aos irmãos, que nós cantamos tantas músicas novas e diferentes. Eu sei que hoje os hinos foram um pouco mais incomuns, não espero que seja assim todo domingo, mas o repertório precisava tratar exatamente destas questões e dizer assim: confiado no Senhor e protegido em seu amor, eu seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Nós somos a noiva protegida pelo noivo, nós somos a igreja protegida por Jesus, e este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Imitando a Jesus, homens são chamados a proteger mulheres, homens são chamados a proteger a sua família. Foi por isso que nós lemos no texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, maridos, tenham consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ah, pastor machista, chamando a mulher de sexo frágil. Bom, primeiro, não sou eu, é o apóstolo Pedro. E segundo, que ele não chamou a mulher de sexo frágil. Ele disse que a mulher é mais frágil, e não em todos os sentidos. Duvido que precisasse de termômetro para medir temperatura de homem na porta de supermercado. Homem não vai fazer compra nem quando está saudável. Imagina homem com febre não fazer compra. Se quem engravidasse fossem os homens, a humanidade seria extinta em 3 gerações. A gente não aguenta dor que nem mulher, não. E tem muitas coisas nas quais as mulheres são mais fortes e planejadas por Deus para isso. Mas no que se refere às suas emoções, no que se refere à sua compleição, o apóstolo está nos ensinando que elas têm sim uma fragilidade própria, que as faz tão delicadas, tão maravilhosas, tão sensíveis.
que faz com que o filhinho sinta-se protegido pelo papai, mas quando é a hora do colo ele quer mamãe. E é natural e bom e maravilhoso que seja assim. Mas esta fragilidade, ela precisa ser protegida. Como Cristo protege a igreja e como nós podemos cantar confiado no Senhor, protegido em seu amor, eu seguirei o meu caminho, assim uma mulher deve sentir-se protegida pelo seu marido. Note, o texto que nós lemos em Gênesis fala de Deus criando o homem e o colocando no jardim para o cultivar e o guardar. E eu fiz questão de ler até o versículo seguinte, onde Deus fala: você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois Deus também fala: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Repare que nessa sequência, primeiro Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. E depois é que ele vai fazer a mulher. Cultivar e guardar, portanto, são ordens dedicadas em particular aos homens. E cultivar significa desenvolver, significa fazer prosperar, significa fazer ficar cada dia mais bonito. Uma mulher bem amada estará feliz e cada dia mais bonita e cada dia mais interessante. E uma mulher bem cultivada e bem desenvolvida vai ser cada vez mais uma mulher mais crente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas também Deus colocou o homem no jardim para o guardar. E guardar significa proteger. Se você ler a mensagem pastoral do nosso boletim no dia de hoje, você vai ver que um texto de um livro cuja leitura recomendo com entusiasmo, chamado Homens de Verdade, um livro de Richard Phillips, editora Fiel. Lá temos um pequeno extrato deste livro na mensagem do boletim de hoje, onde Richard Phillips nos lembra que cultivar e guardar é um papel claramente masculino na Bíblia. Homens precisam proteger mulheres. E eu queria pensar com você sobre algumas maneiras de fazer isso. Você precisa, marido, proteger a sua esposa dos seus filhos. Você chegar em casa, a mulher está descabelando, dizendo: eu não aguento mais esses meninos. E você olha e fala assim: você é muito estressada. E vai embora tomar banho e larga ela com o rojão na mão. Você não está protegendo a sua esposa. Se os seus filhos têm coragem de afrontar a ela e não tem medo da reação que você terá para defendê-la, você a está abandonando. Eu cresci ouvindo uma frase de minha mãe, e creio que meu pai não fazia isso por questões tão espirituais ou bíblicas, mas por questão de uma cultura de matiz judaico-cristão que imperava na sua formação e que o fazia levantar-se e dar o lugar para uma mulher que estivesse próxima. E esse lado cultural, infelizmente, está sendo perdido, e é pela espiritualidade que vamos recuperar. A minha mãe dizia assim: a hora que o seu pai chegar em casa, você vai ver. Essa era a espada de Grayskull do He-Man, ela sacava ali, acabou a conversa. Se ela vai falar para o meu pai... E a gente sabia que o meu pai ia chegar lá e ia escutar minha mãe e ia acreditar nela e não em nós. Isso significa que meu pai protegia minha mãe de mim. E ela não precisava ficar descabelada, olhando e falando: o que eu faço com esses meninos? Era o meu pai quem a protegia. Mas você também, marido, pode proteger a sua esposa dos seus pais. Sabe aquela mãe que vai na sua casa, aquela sogra mesmo, e que chega na sua casa e olha para você, marido, segura a tua bochecha e fala assim: tadinho, tá tão magrinho. E a tua mulher está ali. E ela fala assim: passa lá em casa, filho, vou fazer umas comidas decentes para você comer. E você fica quieto. Você deixa a tua mãe pisar na tua esposa, você não fala nada. Você não está protegendo ela. Você não devia deixar isso acontecer. Ou então a sua mãe diz assim: pode vir aqui em casa, mas a tua esposa precisa vir mesmo?
É que a gente não se dá muito bem e a sua mãe quer entrar no meio de vocês dois, ou o seu pai, ou o cachorro, ou o cunhado, o periquito, o papagaio, ou quem quer que seja. E aí você se sente bem-vindo na casa dos seus pais, mas a sua esposa se sente uma intrusa ali. Ela vai para lá chorando, sofrendo, e você não toma o partido dela. A Bíblia diz que você é uma só carne com ela. Você não é mais uma só carne com a sua mãe. O homem deixa o pai e mãe e se une à sua esposa. Você não tem o direito, marido, de colocar a sua mãe ou o seu pai na frente da sua esposa. Deus não dá esse direito para você. Casou, amigo, é o teu cônjuge, a pessoa mais importante na sua vida. E você precisa protegê-la dos sogros que ela tem, dos seus pais. Às vezes você precisa protegê-la dos pais dela. Porque quando ela vai visitar o pai dela e a mãe dela, é um tal de depreciar a sua esposa, é um tal de falar bem da outra irmã que deu certo na vida, é um tal de falar bem do outro filho que não sei o quê, e você vai vendo a tua esposa se encolhendo e você não toma o partido. Proteja a sua esposa. Proteja dos irmãos dela, que de repente a exploram, que de repente nunca a convidam para as festas, mas a convidam para as faxinas, que de repente nunca a honram, mas fazem críticas ácidas no grupo de WhatsApp da família. Proteja a sua esposa. Homem, você não pode ficar vendo a tua mulher chorando por conta de alguém que a feriu e a machucou e ficar dizendo para ela, você é muito dramática. O apóstolo já disse que ela é frágil mesmo e que você tem que cuidar dela. Proteja a sua esposa, marido. Proteja a sua esposa dos riscos desnecessários. E isso vale já para a etapa de namoro. Certa vez eu aconselhei uma moça que disse assim, pastor, eu estou preocupada. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou assim, meu namorado vem para namorar comigo, mas a gente pega ônibus, né? E aí eu vou de ônibus até a casa dele, e aí depois a gente vai até o cinema em algum lugar, aí depois ele desce comigo, ele vai comigo até a casa dele, desce no ponto, e eu vou embora de ônibus para minha casa. Mas a gente está saindo de muito tarde, eu já falei com ele, e ele não faz nada diferente. O que eu faço? Eu falei, termina, agora! Porque se esse cara não vai com você até o ponto e te entrega na casa e fala, sogra, futuro sogro está aqui, ó, protegida, guardada, não deixei ninguém mexer, não deixei ninguém pôr a mão. Você não está fazendo isso agora, depois de casada que não vai fazer mesmo. Marido, homem, namorado, proteja as mulheres ao seu lado. Eu fui militar durante 3 anos na escola de cadetes da aeronáutica e eu aprendi algumas coisas interessantes lá. Se está andando um capitão e um soldado, é dever do soldado na calçada ficar do lado de fora e deixar o mais antigo do lado de dentro. É meio cruel o negócio, mas se vier um caminhão para atropelar, atropela o soldado primeiro, o capitão escapa. Deixa eu contar um negócio para você, marido. Põe a sua mulher para andar do lado de dentro da calçada. Fica você na beirada da rua. Deixa ela protegida. Chama o risco no peito. Seja homem, vai proteger a tua esposa. O guarda-chuva está pequeno num dia de chuva que nem esse. Deixa ela sem tomar uma gota, deixa a chuva inteira cair em você. Se alguém ficar gripado e tiver que espirrar, vai ser você. Você foi chamado para isso. Proteja a sua mulher. Homens foram chamados para cultivar e guardar o mundo, e isso se coloca em primeiro lugar as suas esposas. E isso vale para os moços. Isso vale para todos os homens em diferentes níveis de relacionamento. Eu não vou poder me meter na vida da família de uma outra irmã da igreja com os relacionamentos que ela tem com os irmãos dela. Mas eu posso deixar uma irmã que está andando comigo pegar o lado melhor da calçada. Eu posso dar a ela a vez na fila, eu posso dar a ela o assento, a preferência no elevador, e isso tem a ver com ser homem de maneira apropriada nos diferentes relacionamentos que eu terei com mulheres ao meu redor. Homens protegem mulheres, isso é bíblico. Mas homens também são chamados ao sacrifício. Nós lemos aqui Isaías capítulo 53, onde o nosso marido, o marido de todos os crentes, o Senhor Jesus,
é dito sobre ele: ele tomou sobre si as nossas dores e como cordeiro foi levado ao matadouro. E nós cantamos um hino muito lindo, eu espero que você tenha admirado a beleza daquela música, é de Johann Sebastian Bach, Ó Fronte Ensanguentada. Consegue imaginar o rosto de Jesus coroado de espinhos, aquela fronte tão bela e tão viril, como cantamos no texto da estrofe, e agora está toda ferida e machucada, e a culpa é nossa. E o texto do hino diz assim: eu só me fiz culpado, mas o sofrimento é teu. E foi assim que o nosso marido, deixando-nos o exemplo perfeito, chamou sobre si a responsabilidade sacrificial de fazer o que era necessário para nos conduzir a salvo. Um marido salvador, sacrificial. A primeira esposa cedeu à voz da serpente e o seu marido também foi atrás, e ambos caíram. E quando Deus aparece e pergunta para Adão: o que é isso que fizeste? Adão é o primeiro a colocar a esposa na linha de fogo e falar: foi a mulher que tu me deste, a culpa é dela e tu, porque o Senhor me deu ela e ela que me fez errar. Mas tem sido muito interessante notar as frases de um pastor que tem postado coisas muito belas nas redes sociais, e ele colocou isso da seguinte maneira: o primeiro Adão, aquele lá do jardim do Éden, disse: não culpe a mim, culpe a minha esposa. Mas o segundo Adão, aquele cujo casamento vai encerrar as páginas da Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo perfeito, falou o contrário. Ele disse assim: não culpe a minha esposa não, culpe a mim. A culpa vai ser minha, eu é que vou morrer no lugar dela. Isso significa que maridos são chamados ao sacrifício em favor de suas esposas. Existe muita coisa que cerca o naufrágio do Titanic. Mas eu queria me ater só a um número. De todas as mulheres que estavam no navio, 74% foram salvas. De todas as crianças que estavam no navio, 52% foram salvas. E de todos os homens que estavam no navio, 20% foram salvos. Você acha que os números seriam os mesmos se ao invés de estarmos em 1912 e estivéssemos em 2021? Pois vou lhe dizer o que aconteceu. Francesco Schettino, ex-comandante de um navio de cruzeiro chamado Costa Concórdia, que naufragou na Itália em 2012, foi o comandante que abandonou o navio enquanto tinha passageiro lá a bordo. E o que é curioso é que, se você pesquisar isso, comandante do navio Costa Concórdia, você vai ver que a conversa dos seus superiores com Francesco Schettino foi gravada. E incrédulos estavam dizendo para ele: você é o comandante deste navio, sai do bote salva-vidas, entra a bordo outra vez e vai tirar as pessoas de lá de dentro. É porque é inaceitável para um comandante abandonar a aeronave ou a embarcação antes que o último passageiro e o último tripulante tenham saído dali. E se você quiser um exemplo bonito disso, você pode ver um filme com Tom Hanks chamado Sully, em que ele era um piloto de avião e o avião teve problemas e ele foi forçado a pousar lá no Rio, em Nova York, e o avião estava enchendo d'água e ele tirou todo mundo primeiro e ele foi o último a sair. Isso é que é ser homem. Homem é ser o último. O interesse de todos os outros será colocado primeiro. E sabe por quê? Porque nós somos colocados neste mundo como homens para cultivar e guardar, servir e proteger. Se tiver que morrer um só naquele desastre, que seja o comandante. Até incrédulos sabem disso. Tem uma história de um menininho tocante, talvez você tenha visto. Bridger Waller, 6 anos, que salvou a sua irmãzinha de 3 de um ataque de um pitbull. E o pitbull desfigurou o rosto de Bridger Waller. Ele levou 90 pontos na face. E os médicos foram unânimes em dizer que a menininha teria morrido se não fosse a intervenção do irmão. Incrédulos acharam aquilo tão certo e tão sério que aquele menininho ganhou um cinturão honorário do Conselho Mundial de Boxe.
aos 6 anos, pela sua bravura e pelo que significa ser um homem disposto ao sacrifício. Homem, sacrifique-se. Sacrifique-se na busca pelo sustento da sua família. Seja você o que mais sangra dentro de casa. Seja você o que mais sofre, o que mais rala em toda a família. O exemplo de dedicação, o exemplo de empenho, o exemplo de sofrimento. Seja você aquele que, se sobrou uma pizza da noite anterior com 4 pedaços e a sua família tem 5 pessoas, seja você o que não vai ter fatia nenhuma. Que vai comer arroz da semana passada, enquanto todo mundo está comendo pizza. Esse é você, esse sou eu. Seja você o primeiro a se sacrificar na renúncia aos seus próprios interesses. Chegou em casa, não é você que tira todo mundo das suas atividades, tira todo mundo que estiver sentado no sofá e vai deitar lá e vai pegar o controle remoto e vai passar a ser servido como um rei. Você é o chefe, mas você é o chefe para sacrificar-se. Porque o Senhor Jesus Cristo, mostrando que Ele era o Senhor, Ele disse, vocês fazem bem de me chamar de Senhor, mas se eu, sendo o Senhor, sou aquele que serve e lava os pés dos discípulos nas vésperas da sua crucificação, vocês deverão fazer o mesmo. E nós, como homens, somos chamados a fazer a mesma coisa. Maridos são chamados para proteger. Maridos são chamados para o sacrifício. Maridos são chamados para a liderança espiritual. Nós também lemos no texto de Efésios o seguinte: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar e purificar. Você já olhou assim para o seu marido ou para a sua esposa e falou assim, tá ruim, mas tá bom? Sabe assim, não tá perfeito, mas considerando as opções e alternativas, eu vou me dar por satisfeito? Eu nunca pensei isso, mas eu tenho certeza que a minha esposa já pensou. Ela não tem defeito, né, meu bem? Mas eu tenho certeza que ela já olhou para mim e falou assim, mas se... Como é de se esperar, nós olhando para pecadores, vemos imperfeições, o nosso Senhor Jesus olhou para nós e viu o quê? Você acha que Jesus já olhou para a noiva e falou assim, tá ótimo? Fosse assim, não faria qualquer sentido a oração de confissão de pecados que fizemos aqui no culto agora há pouco. Nós ainda estamos dizendo, Senhor Jesus, nós sabemos que não está bom ainda. Mas o que é que Jesus está fazendo conosco como um marido que lidera espiritualmente a sua esposa? Ele nos santifica. E nós podemos dizer, nós não somos o que deveríamos ser. Nós não somos o que seremos, mas graças a Deus nós também não somos mais aquilo que já fomos ou aquilo que éramos. Nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. Jesus está fazendo a sua obra em nós. E quando chegar o dia do casamento, a gente vai estar pronto. Isso significa que um marido deveria se sacrificar e se empenhar em liderar espiritualmente a sua esposa. Ah, pastor, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. A resposta é óbvia. É um chamado de Deus, então, para você liderá-la e ajudá-la, para você mostrar a ela como ela pode crescer, para você abrir a Bíblia com ela, dobrar os joelhos com ela e trabalhar isso com ela. Porque é assim que Jesus Cristo está fazendo com a esposa dele, é assim que nós homens temos que fazer com a nossa esposa. E foi por isso que depois de ter lido o texto de Efésios 5, nós cantamos assim, eis agora que sou tua, falando da igreja como tua noiva, não te quero mais perder, sim, por ti eu sofro tudo e eu quero só por ti viver. Eu agora sou a tua esposa, ó Senhor Jesus, e eu quero viver para ti e quero responder à tua liderança espiritual. E assim o marido deveria estar disposto a liderar espiritualmente a sua esposa. Note, de novo voltando ao texto de Gênesis, Deus criou o jardim, colocou o homem lá para o cultivar e o guardar, deu-lhe a ordem, você pode comer de todos os frutos menos desta árvore. E aí então Deus vê que vai fazer uma auxiliadora para o homem. E você não vê Deus falando novamente sobre a ordem de comer da árvore ou não comer da árvore. Deus conversou sobre qual árvore se podia comer ou não com Adão, enquanto apenas este havia sido criado. E a pergunta é, quem foi que conversou com a esposa? Quem foi que contou para ela de qual árvore se podia comer ou não? E a resposta é, Adão.
Porque Deus desde o começo falou, rapaz, você tem um serviço aqui, você vai cuidar do jardim, você vai cultivar o jardim, você vai protegê-lo, você vai desenvolvê-lo, e você vai cuidar dessa esposa, e é você quem vai ensinar para ela o que é que eu quero. E isso significa que homens devem proteger as suas esposas, que homens devem se sacrificar por elas, e que homens devem liderá-las espiritualmente. A noiva que foi dada ao filho não veio pronta, o filho deve santificá-la. John Piper, que escreveu o livro do qual eu tirei algumas ideias para conversar com você esta noite, também tem uma frase que foi alvo de um sermão recente seu, em que ele dizia assim: Jesus vai bater na porta da casa de uma mulher com problemas espirituais e vai perguntar assim: onde está o homem desta casa? Eu quero falar com ele, porque ele é quem vai liderá-la. E isso foi assim desde o começo. Porque Deus falou com Adão sobre as coisas, e a serpente falou com a sua esposa. E então, quando a mulher comeu, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu, os dois se perceberam nus. E quando Deus apareceu, ele chamou quem para conversar? Ele chamou Adão. Isso significa que não adianta a gente tentar se esconder, não. A responsabilidade é nossa. Se nossa esposa não está tranquila, calma, crente, santa, piedosa o suficiente, nós temos que assumir uma responsabilidade que Deus deu a nós e liderá-las espiritualmente. Você tem, de certo modo, a esposa que você faz. Jesus está dizendo que ele vai apresentar a esposa a si mesma como uma esposa pura e que ele está lavando essa esposa com a sua palavra. Todos nós, de muitas e muitas maneiras, recebemos uma esposa que nós desenvolvemos, que nós lideramos, que nós levamos em direção ao Senhor. Portanto, marido, lidere espiritualmente a sua família. Quem é que vai acordar mais cedo no domingo para comprar pão, para comprar leite às 7 horas da manhã, porque a escola dominical do Jardim América começa às 9. E a gente não vai chegar atrasado para passar para os nossos filhos o recado de que não tem problema chegar atrasado. Não pode ser a esposa. Esse é o papel do marido. Ele tem que ser o primeiro a acordar. Quem é que vai tomar as providências para que, chegando no sábado à noite, na casa da família, e todo mundo lá animado, e já é 15 para as 11, e ele vai ter que dizer, pessoal, está na hora de ir embora. Por quê? Porque nós servimos a Deus em primeiro lugar, e a gente pode ver a família em outros momentos, mas o momento de Deus é amanhã cedo, vamos embora para casa dormir. Quem é que vai tomar essa iniciativa? É o marido. Quem é que vai resolver os problemas e os obstáculos que possam impedir a família de chegar ao culto no momento apropriado? Quem é que vai trocar o óleo do carro para não dizer assim, não vai dar para ir hoje, o carro não está bom? Quem é que vai resolver o problema da porta que não tranca e não deixa a família sair de casa porque não tem como deixar tudo trancado? Quem é que vai tomar todas as providências para que não haja interferência na vida espiritual da família? E a resposta bíblica é o marido. Quem é que vai tomar a iniciativa de buscar aconselhamento se o casamento não estiver andando bem? E se ele já tiver buscado instrução na Escritura e não foi capaz de discernir o que estava errado, quem é que vai procurar o pastor, o conselheiro bíblico para dizer, pastor, me ajude aqui, ajude a mim e a minha esposa? É o marido. Quem é que vai se certificar que os filhos vão fazer pública a profissão de fé e vai verificar a espiritualidade deles em primeiro lugar? É o marido. Note, eu não estou dizendo que a esposa não possa e não deva participar de tudo isso. Ela pode e deve participar. E eu vou ter que dar depois aí R$10 para o meu filho, porque eu vou citar o exemplo dele hoje, Davi. Era R$1, mas você sabe, ele cresceu, agora inflacionou. Mas o Davi uma vez chegou para mim e falou assim, pai, posso comer chocolate? E eu falei, pergunta para sua mãe. E repleto de teologia bíblica, o Davi falou assim, mas quem que é o chefe dessa casa? E aí, a minha resposta para ele foi o seguinte, sou eu. Só que, como chefe desta casa, eu destaquei a sua mãe como coordenadora de alimentação infantil. E eu dei a ela a atribuição de tomar as decisões a respeito do que você pode e não pode comer. Então, fala para sua mãe que eu estou mandando ela dizer se você pode ou se você não pode comer. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele foi embora lá e foi perguntar para a mãe. Note, tem certas coisas que o marido não precisa estar diretamente envolvido, mas ele tem que estar de olho.
Eu não tenho muita noção do calendário de vacina dos meus filhos, porque a minha esposa toma conta disso, e ela faz isso muito bem. Mas se eu começar a perceber que alguma coisa não está indo bem nesse sentido, e eu nunca tive o menor indício de que ela tivesse se descuidado destas coisas, eu preciso tomar o meu papel de chefe e interferir. Ou seja, eu não estou dizendo assim para a esposa, vai para casa, dorme esse feriado inteiro, não faz mais nada porque está aliviado para você. Não, volta domingo que vem que vai ser a sua vez de apanhar. Hoje nós estamos batendo nos homens. Né? Foi até interessante, algumas irmãs falaram comigo antes do culto, falaram, que pena, né? O meu marido não veio, outras disseram assim, oba, hoje e tal. Aí outras já falaram assim, mas talvez domingo que vem a gente precisa faltar. Mas a questão toda, queridos, é a seguinte, nós precisamos lembrar dos papéis que Deus desenhou, e quando nós fugimos deles, os que mais sofrem somos nós mesmos, somos nós que perdemos. Então aqui, meus irmãos, deixem-me lhes dizer, homens, todos nós falhamos em muitas coisas. E quando nós olhamos para esse padrão altíssimo, nós dizemos, eu não sou suficiente para isso. E eu me junto a você. É muita coisa. É muita coisa. E as mulheres, quando reclamam algumas coisas sobre, por exemplo, submissão, porque têm sido influenciadas por pensamentos típicos da nossa época, a lista delas às vezes nos parece um pouco mais tranquilas, é só seguir o marido, agora o marido tem que morrer pela esposa, Deus não mandou a esposa morrer pelo marido, só mandou respeitar. Aí às vezes a gente coça a cabeça e fala, olha que responsabilidade, nós não estamos à altura dela, não estamos, mas nós não estamos sós. Nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. E ele é poderoso para nos socorrer em nossas limitações. E nós temos um marido que nos dá um modelo e que nos ajuda em nossas fraquezas, para nos socorrer, para nos orientar. Nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus para nos ajudar. E nós devemos lembrar disso, homens. Olhemos para Jesus, para o seu sacrifício, e Ele foi quem mandou a todos, não só os homens, para que neguem a si mesmos e tomem sua cruz e o sigam. E façamos isso com alegria, dizendo, eu vou imitar ao meu Salvador, dedicando-me, sacrificando-me por minha família e por aqueles que Deus me confiou. Irmãos, isso é tão importante, porque nosso Deus confiou a homens a liderança da sua igreja. Existe muita pressão cultural, não bíblica. Pressão de tradição ou de movimentos ideológicos, mas nunca de escritura, para tentar colocar mulheres em papéis de liderança na igreja. Isso é contrário ao princípio da própria escritura. Liderança espiritual é assunto de homem. E a gente não pode sucumbir ao argumento pragmático de dizer, mas não tem, então quem não tem cão caça com gato. Essa não é a reação bíblica. Se não temos homens em condição de liderar espiritualmente, vamos fabricar esses homens. Vamos insistir com eles. Vamos pegar no pé deles, até que eles peguem no tranco e comecem a fazer aquilo que Deus quer que façam e que os capacitou para fazerem. Eu gosto de um livro que se chama O que ele deve ser se quiser se casar com a minha filha, que eu recomendo a todos os homens que, mesmo já casados, porque vão se lembrar ali dos vários papéis que Deus deu ao homem. Entre eles estão o papel de provedor, o papel de protetor, o papel de sacerdote e outros mais. E lá, aquele pastor norte-americano, Woody Bauchan, diz assim, e se não tem um homem adequado para casar com a minha filha? E a resposta de Woody Bauchan é, então faz um. Então se envolva na sua comunidade e seja homem na sua comunidade de tal modo que todos os meninos que estão lá vão olhar para você e falar assim, isso aqui é um homem de Deus e eu quero ser um homem assim, e influencie homens ao seu redor, e aí vai ter um homem para casar com a sua filha. É hora de despertar homens para assumirmos o nosso papel. É hora de não ficarmos olhando preocupados e de perguntando assim, será que nós vamos ter homens para servir na igreja como diáconos? Será que nós vamos ter homens para servir na igreja como presbíteros? Será que nós temos homens em posição de liderança e que chamam para si a responsabilidade e que lideram as suas casas? É hora de sacudir e dizer assim, nós não podemos sucumbir à pressão deste século.
e precisamos viver o belo padrão bíblico. Mas mulheres, não esqueci de vocês não, a Bíblia não esqueceu. John Piper fala uma coisa muito legal aqui. Ele diz assim: grande parte do significado da feminilidade está implícita no significado da masculinidade. Como os movimentos de uma bailarina seriam implícitos se nós descrevêssemos os movimentos do seu parceiro. Ou seja, se nesta dança eu dei a orientação para este parceiro dançar, a maneira como o outro dançará já tem que estar atrelada a ele. E boa parte do que eu vou falar na semana que vem é só virar a moeda do que eu falei hoje. É curioso porque os teólogos de Westminster, quando fizeram a confissão de fé de Westminster e o catecismo maior e o catecismo breve, já nos ensinaram isso. Quando eles nos ensinaram a cumprir os mandamentos, eles estavam dizendo assim: onde algo está proibido, o contrário do que está proibido foi ordenado. Então, quando está sendo dito assim, por exemplo, não dirás falso testemunho, o contrário de dizer falso testemunho é falar a verdade. Então, está acontecendo uma ordem para você: fale a verdade. Onde está dizendo não cobiçarás, o contrário é viva satisfeito e agradecido com o que você tem. Onde está escrito não adulterarás, o contrário é tenha uma vida íntima bela, fiel e abundante e gratificante com a sua esposa ou com o seu esposo. E quando nós estamos falando todas essas coisas aqui sobre os homens, as consequências contrárias são naturais e igualmente mandatórias para todos nós. E nós vamos falar sobre elas semana que vem. Mas é importante, irmãs, que nós pensemos a respeito disso. É importante demais que nossos homens sejam encorajados a assumir o seu papel. E John Piper fala uma coisa que me marcou muito também. Ele diz assim, que a resposta adequada de uma mulher, quando o homem ao seu lado não é devidamente masculino, não é ser masculina no lugar dele. É ser mais feminina ainda. O homem não quer trocar o pneu. Não está sendo masculino. Aí a mulher vai lá, faz academia, puxa o ferro, vê uma tutorial no YouTube, troca o pneu e ainda dá um esculacho nele. Seu banana. Ela não resolveu o problema. Seria o contrário. Ela iria encorajá-lo. Ela ia dizer assim: cadê o meu herói? Cadê o machão dessa casa? Cadê aquele que me protege? Estou esperando. E a gente brinca um pouco aqui, mas o assunto é sério. E nós vamos falar um pouco sobre isso na semana que vem. Mas eu quero falar com você, jovem rapaz do sexo masculino. Meu querido, mulher não é brinquedo. Você, moço solteiro, deixa eu explicar uma coisa para você. Mulher não é brinquedo. Se Deus deu a mulher para o homem cultivar e guardar, nenhum rapaz tem o direito de brincar com o sentimento de nenhuma moça. Você não tem o direito de ficar mandando recadinho, de ficar mandando mensagem de sedução, de brincar com aquela menina e de se divertir com ela e depois de algum tempo cansar e jogar fora. Isso não se faz. E, portanto, você não deveria começar um compromisso com moça alguma sem que antes você tivesse pensado bastante, orado bastante, refletido muito e se perguntado: será que eu estou em condições de assumir esse desafio? Será que eu estou em condições de cultivar esta moça para que ao meu lado ela seja melhor do que sem mim? Será que eu estou em condições de liderar essa moça para que ela se aproxime mais de Jesus perto de mim do que ela estaria próxima de Jesus longe de mim? E se a resposta for não, fica longe dela, não atrapalha a vida dela não, ela já está bem, obrigado. Nenhum moço tem o direito de brincar com o coração de moça alguma.
O respeito se deve expressar pelo cuidado. Enquanto você não estiver preparado para liderar espiritualmente uma moça, para protegê-la, enquanto você não estiver no caminho de conseguir o sustento para prover para ela e com condições espirituais claras para liderá-la espiritualmente em direção a Cristo, você deveria deixá-la aos cuidados de outro homem que Deus já previu para fazer isso, que é o pai dela. Deixa ela do lado do pai dela, ela está bem. Deus deu a Adão um serviço no jardim e muitas outras responsabilidades no jardim antes de lhe dar uma esposa. E essa ordem não é fortuita, isso não é por acaso. Primeiro vai mostrar que você consegue cultivar e guardar as coisas, para depois você ter uma esposa para fazer isso também. Moça, é só virar moeda que você já entendeu também. Você não pode se permitir brincar com essas coisas. Não dê o seu coração para qualquer infeliz que está por aí só porque ele tem abdômen de tanquinho. Só porque ele disse que te ama. Você precisa se perguntar se ele vai te levar para mais perto de Jesus. Você precisa se perguntar se ele tem condições de liderar você. Se ele está interessado em te proteger ou em te usar. E por mais que você goste da ideia de ser usada, isso é pecado. E você e eu devemos pensar sempre a respeito dessas coisas. Ah, pastor, mas se a gente começar a levantar a régua desse jeito, a gente não vai casar. Querida, isso não é autorização para você comprar uma camiseta que diga: toda mulher tem o seu preço, mas eu estou em liquidação. Deus não nos autorizou a fazer descontos naquilo que Ele estabeleceu como regra. Não entregue o seu coração a um rapaz que não tenha condições de liderá-la espiritualmente, de protegê-la e que mostre disposição real de se sacrificar por você. Estas coisas, meus queridos irmãos, abraçam a igreja inteira. Eu espero que, quando tivermos, por exemplo, uma programação da SAF aqui na igreja, e uma irmã da igreja estiver arrastando um móvel mais pesado, que um homem ao seu lado diga: irmã, pode deixar, eu vou fazer isso. Que um moço veja uma irmã tentando arrastar um banco e fale: irmã, não, pode deixar, estou aqui para servi-la, para ajudá-la. Estou aqui com minha masculinidade para me apresentar e para fazer isso. Isso não é nenhum ataque ao valor das mulheres. E se você conversar com mulheres cristãs piedosas, você vai ver que muitas delas estão dizendo assim: quem foi que deu para outras a procuração de me representar nesse movimento, dizendo que eu não quero homem fazendo isso por mim? Eu quero sim. Eu quero homem que se apresenta, eu quero homem que aparece, eu quero homem que me protege, eu quero homem que batalha por mim, eu quero homem que me defende. Irmãs que entenderam a palavra de Deus vão ver a beleza, a glória e a felicidade desse padrão. Irmãos, isso é simples de entender, mas é desafiador na hora de praticar. E provavelmente a gente precisa voltar a esse ponto muitas vezes, e precise revisar as implicações diárias disso, e precise sentar para conversar juntos e discutir como isso vai se aplicar lá na casa da tua sogra, como isso vai se aplicar na disciplina dos teus filhos, como isso vai se aplicar de muitas maneiras. Mas uma coisa eu espero que todos os homens e mulheres aqui presentes saiam daqui entendendo: homens, a gente tem que fazer a nossa parte. Escuta essa, se você for homem. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.